nossa alegria. Queremos continuar na sua presença, Senhor. Toma, Senhor, conta da vida do teu servo. Senhor, reveste de poder e que ele possa falar das tuas maravilhas para as nossas vidas. Senhor, toca os corações, consola, exorta-nos, enche-nos de esperança e de alegria, como o Senhor sempre tem feito. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Jesus. Amém. Obrigado, pastor Altamir. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero dizer a vocês que no sábado, por ser o sábado da Santa Ceia do Senhor, haverá aqui uma reunião de consagração a partir das 9 horas da manhã. Oração e jejum. Quem puder vir. E eu vou trazer uma garrafa de café e umas bolachinhas. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 17. Esses irmãos estão chegando, tem 2 lugares aqui na frente, do lado do Alexandre aqui, atrás dessa irmã com o vestido azul ali, lá em Wagner. Por lá. João capítulo 15, versículo de 11 a 17. Jesus, na última ceia, disse assim aos discípulos: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Meus queridos, nós vamos perceber ao longo da Bíblia, desde o início, desde Gênesis, que Deus sempre buscou comunhão, sempre buscou uma amizade com o ser humano. Nós vemos logo no início, lá em Gênesis, que na tarde de todo dia, quando chegava no fim do dia, a Bíblia diz que na viração do dia, Yahvé, ou Jeová, descia no jardim para ter comunhão com Adão. Eu acho muito bonito quando a Bíblia diz que Deus descia, e não que Adão subia. Porque se Adão subisse, seria religião. Mas como é Deus que desce, então é salvação. Porque a salvação é Deus se chegando ao ser humano. Quando o ser humano começa a procurar o sagrado, alguma coisa divina, começa a procurar o sobrenatural, na verdade esta alma, ela está com sede. E qualquer coisa serve. Por isso que é um perigo. A pessoa com fome, ela come qualquer coisa. E qualquer coisa que ela come, lhe parece bem. Isso está gostoso, isso vai ser bom para mim. Nem sempre é verdade. Por isso que a pessoa que está com fome espiritual, ela abraça qualquer coisa que aparece pela frente. Muitas crenças, crendices. Mas quando é Deus que chega até nós, aí é diferente. Aí chegou o verdadeiro alimento da nossa alma, o pão vivo que desceu do céu. Então nós vemos isso. Deus procurou amizade com o homem. Deus criou e Adão zoou. Aí a comunhão foi quebrada. E a gente vai ver ainda, quando o povo de Israel sai do Egito em direção a Canaã, aquela marcha pelo deserto, Deus ordenou a Moisés que ele construísse um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês. Não é que Deus não pudesse estar com o povo de Israel sem o tabernáculo, Deus é espírito, mas ele queria uma manifestação visível, palpável da sua presença
uma demonstração, aquilo, olha, eu estou no meio de vocês, e o tabernáculo é a prova disso. A coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia, era também a prova de que Deus estava com seu povo Israel. Não parou no tabernáculo, a construção do templo. Nós vamos ver, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 7, que quando Salomão inaugurou o templo, a presença de Deus era tão forte que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. E isso continuou. E nós vamos ver que Deus não parou por aí. O que é o milagre da encarnação, que foi lido aqui hoje, João capítulo 1. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. A palavra habitar, no original, significa ele armou a sua tenda entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Que coisa bonita. Jesus armou a sua tenda entre nós. E Jesus, na última ceia, aqui no Evangelho de João, ele se vira para os discípulos e diz: o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Eu posso, por exemplo, me sentar do seu lado, mas eu não posso entrar dentro do seu ser e ocupar o seu ser. E é isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. O Espírito Santo está com vocês, mas a partir de Pentecostes, ele estará dentro de vocês, ou a partir da salvação, ele estará dentro de vocês. Então, Paulo, ele elabora isso mais ainda, e ele ouviu de Estevão, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Paulo diz: vocês são a morada, o templo do Espírito Santo. E isso é tão interessante que Jesus, na última ceia, com os discípulos do Evangelho de João, ele diz: aquele que me ama, meu Pai honrará, e nós viremos para ele, e nele faremos morada. Eu quero morar, não é com vocês, é dentro de vocês. Então nós, que somos pecadores, mortais, feitos de carne e ossos, e os nossos corpos são corpos que se rendem à degeneração, à velhice, a tanta coisa ruim, cansaço, doenças, tanta coisa, mas mesmo assim, este corpo que decai, este corpo que vai marchando para a morte, ele não é outra coisa a não ser o templo do Espírito Santo. E é tão lindo isso, que Deus não desiste da sua morada, mesmo desfeita no pó, mesmo depois que a tenda desarmar, nós ouviremos a voz do Filho do Homem, lá da sepultura: volvei, Filho dos homens, e nós ressuscitaremos num corpo incorruptível. E Apocalipse 11 diz: eis aqui a morada de Deus com os homens. Que bênção, que Deus quer essa comunhão, essa amizade conosco. O texto diz que Jesus nos chamou para sermos seus amigos. Ele diz: eu não chamo vocês mais de servos, de escravos, chamo vocês de amigos. O termo doulos, escravo ou servo de Deus, não era um título vergonhoso na Bíblia. Não, era uma honra. Moisés, por exemplo, era chamado servo, o escravo do Senhor. Veja Deuteronômio 34:5, diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor o dissera. A mesma coisa se passou com Josué, no capítulo 24, versículo 29, do seu livro, quando diz: passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. A mesma coisa com Davi, no Salmo 89, versículo 20, está escrito: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. Deus não disse: encontrei o meu rei, encontrei um monarca Davi. Não, Davi foi rei, mas acima de tudo, Davi foi um servo do Senhor. Que coisa bonita. Até o apóstolo Paulo, quando ele abria suas cartas: Paulo, apóstolo do Senhor, servo de Jesus Cristo. Ele faz isso quando escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 1, e assim por diante. E eu vejo essa amizade de Deus com as pessoas na Bíblia, por exemplo, no caso de Moisés. Não tem ninguém na Bíblia que eu tenha mais inveja do que Moisés. Por quê? Porque a Bíblia diz em Êxodo 33:11, que Moisés falava face a face com Deus, como um amigo fala com seu amigo. A gente não encontra isso de mais ninguém. Moisés falava face a face com Deus. Deus conversava com Moisés, como um amigo fala com seu amigo. Acho isso muito bonito. Existe também uma coisa muito linda, que eu encontro em 1 Crônicas, no capítulo 27. Este capítulo traz
a descrição de vários homens que tinham cargos importantes na época de Davi, no reinado de Davi. Por exemplo, tinha alguém que era responsável pela lavoura, alguém era responsável pelos tesouros do palácio, outro era responsável pelas vinhas, pelos olivais, pelas figueiras, outro era responsável pelo gado, outro era comandante do exército. Havia um conselho, homens que formavam o conselho do rei, e muita coisa ainda, havia aquele que era encarregado de cuidar da família do rei, mas tinha um cargo que era o mais interessante. E lá aparece, em 1 Crônicas 27:33, havia um homem chamado Uzai, o arquita. Qual era o trabalho dele? Ser amigo do rei. Qual era a função dele? Ser amigo do rei. O que você faz no reinado? Eu cuido do exército. E você? Eu cuido do azeite. E você? Eu cuido da segurança do rei. E você? Eu já estou encarregado da família do rei. Eu cuido da lavoura, eu cuido disso, daquilo. E você? Eu sou amigo do rei. Mas você não faz mais nada? Não. Eu fui contratado para ser amigo do rei. Você e eu fomos chamados para sermos amigos do rei. Deus nunca nos chamou para sermos funcionários, nem funcionário na sua casa. Esse não é o nosso chamado. Deus nos chamou para sermos amigos. E Deus, quando nos chamou, não verificou o nosso currículo. Porque se fosse verificar, a maioria aqui já não poderia ser contratado. Você fala inglês? Você tem MBA? Você tem isso, você tem curso, você sabe isso, você tem carteira de motorista que dá para dirigir caminhão grande? Você não tem. Você é formado em medicina, você tem essa especialidade, você tem uma voz boa para cantar? Ninguém fez essa entrevista comigo, e nem Jesus fez. O que eu era, o meu currículo era só assim: pecador, 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 pecador. Habilidade para pecar, habilidade para xingar, habilidade para mentir, habilidade para ser orgulhoso, habilidade para... só isso. E Jesus pegou tudo isso e transformou em algo maravilhoso, porque Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus é assim. Foi isso que aconteceu conosco. Então, Jesus nos chama para sermos amigos. Não era uma desonra. Veja Maria, a mãe do Senhor. Quando o anjo anunciou: você vai ser mãe, né? Você vai gerar um filho. E ela ouve toda a informação, a instrução. E ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Ela não disse: eis aqui a rainha dos apóstolos. Eis aqui a rainha dos anjos. Eis aqui a rainha dos patriarcas e dos profetas. Não. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Maria era uma mulher humilde. Assim, figuras importantes do passado consideravam-se doulos, servos de Deus. E Jesus disse: eu tenho algo melhor para vocês. Já não chamo vocês de escravos, vocês são meus amigos. Agora Jesus chama os seus discípulos de amigos, algo que as pessoas mais destacadas no Antigo Testamento não conheceram, com exceção de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, em Isaías 41:8, não tem outro. Assim, Jesus ofereceu aos seus discípulos uma intimidade com Deus, que era impossível antes da sua vinda. No antigo Israel, os servos podiam ver o rei em qualquer momento, e até entravam em seu aposento logo de manhã. O rei falava com eles antes de dirigir-se a seus generais, governantes ou estadistas. Os amigos do rei eram aquelas pessoas que tinham a relação mais estreita e íntima com ele. E Jesus nos chamou para que fôssemos seus amigos, amigos de Deus. Trata-se de um grande privilégio. Significa que já não temos que contemplar a Deus anelantes, desejosos, à distância. Não somos como aquela multidão lá em Londres, no Palácio de Buckingham, de em frente ao palácio, que só pode olhar o rei ou a rainha quando eles passam num desfile. Não, Jesus fez algo maravilhoso, deu-nos intimidade com Deus, de maneira tal que o Salvador não é um estranho longínquo, mas é amigo íntimo. O véu foi rasgado, não tem porteiro, não tem senha, não tem nada, não tem chave, está tudo aberto, o caminho foi aberto, como diz Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, ele nos consagrou um novo e vivo caminho para chegarmos a Deus.
Que bênção, você pode desfrutar disso. E assim os amigos, eles desenvolvem relacionamentos. Eu tenho amigos, né? Muitos nem todas as pessoas são amigas, mas eu tenho amigos, eu sei que você também tem. E como é que a gente sabe que a gente é amigo de alguém, ou que alguém é nosso amigo? Quando a gente passa tempo com aquela pessoa. Por exemplo, quando o pastor Ted Lawler vem, eu tenho que separar tempo para ele. Tá? Eu tenho que separar, eu tenho que sacrificar algumas coisas. Eu não vou dizer que eu faço isso, ai que pena que o Ted vai vir. Não, pelo contrário, eu fico esperando, o Ted vai chegar, vai ser bom. Nós damos muita risada juntos, né? Nós rimos muito. A gente ri até conversando de coisa séria. Quando a gente conversa sobre teologia, e conversamos sobre a situação, e igrejas, a vida espiritual, a gente dá muita risada. Eu me sinto bem do lado dele, e ele também se sente bem do meu lado. Porque ele e eu temos amigos intensos, pessoas intensas, pessoas com quem você não pode brincar, tem que tomar cuidado com o que fala, que a pessoa não entende. Mas eu tenho essa liberdade com o Ted. Eu tenho liberdade para falar o que eu quiser para Jesus. Quando eu dobro o meu joelho, estou a sós com ele. Eu tenho liberdade, né? E é importante você ter essa liberdade com o Senhor. E o Ted Lawler, quando está chegando a hora dele vir para o Brasil, ele fica postando, não vejo a hora, não vejo a hora. Ah, estou querendo chegar, quando é que eu chego? Aquele negócio todo, e quando ele chega é uma festa. Assim, o nosso relacionamento com Jesus deve ser uma festa constante, uma alegria constante. Por exemplo, em Marcos 3,14, a Bíblia diz que Jesus escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônio. Qual é o primeiro propósito? Estar com Jesus. Deve ser terrível você sair por aí querendo fazer a obra de Deus e não tem estado com Jesus, não caminha com Jesus. Uma vez o Senhor nos falou em profecia lá em São José dos Campos. Tem muita gente que trabalha para mim que eu nem conheço. Quer dizer, não conheço, não tenho intimidade com essa pessoa. E essa pessoa nem me conhece. As pessoas estão na obra, estão na causa, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Eu estou ocupado demais, eu corro para cá e para lá. Isso é muito comum na vida dos pastores. Pastores entram por esse ciclo vicioso e não para nunca. Corre para cá, corre para lá. Não aguento mais, não aguento mais. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para estarmos do seu lado, na sua presença, para termos comunhão com Ele. É assim que Ele nos trata. Assim que Ele nos trata. Nós temos amizade com alguém, e quando temos amizade com alguém, nós queremos comer com aquelas pessoas. As refeições, nós queremos estar juntos. Vamos marcar um almoço. De vez em quando um irmão, um pastor liga para mim, escuta, não dá para tomar um cafezinho junto? Eu falei, dá para comer até um churrasco. Porque a gente quer estar junto, para comer juntos. É importante isso. Veja Marcos 14. Jesus fala assim, manda 2 discípulos adiante de Jerusalém e diz assim para eles: diga ao dono da casa em que ele entrar. Vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Aonde ele entrar, diga para ele que o mestre pergunta: onde está o meu salão? Né? Não é mensalão não, meu salão. Aonde está o meu salão, o meu aposento de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Vou comer a Páscoa com os meus discípulos, não quero comê-la sozinho. Veja o que diz João capítulo 21, versículo 12, Jesus lhes disse: venham comer. Isso depois da ressurreição, Pedro já tinha voltado para o mar para pescar, e Jesus chega lá querendo comer com eles. E sabe quem cozinha? Jesus. Foi Jesus quem assou o peixe. Então Jesus não era só carpinteiro, ele era também cozinheiro, ele era chefe. E certamente, eu vou dizer para vocês, e eu vou perguntar para Pedro lá no céu, eu creio que aquele foi o melhor peixe que Pedro comeu toda a vida dele. Nem Pedro, como pescador, conseguiu fazer um peixe como Jesus fez. E quando Jesus diz: vinde jantai, que momento íntimo de comunhão. A gente não come com qualquer pessoa. Eu não faço isso. Eu não chego no restaurante e olho para alguém: posso almoçar com você? Não, eu fico lá no meu canto. Eu também ficaria constrangido se alguém chegasse: eu nunca te vi não, mas posso almoçar com você? É só se você for pagar a conta. Não, nós não fazemos assim. Eu não passo num ponto de ônibus e convido um estranho: vamos almoçar?
A gente não faz isso. A gente só sai para comer com alguém quando nós conhecemos aquela pessoa, temos liberdade e temos amizade. E Jesus queria comer com os discípulos. Nós demonstramos que temos intimidade com alguém, amizade com alguém, quando compartilhamos informações confidenciais. E era assim que Jesus agia. Veja, por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Para vocês eu conto, mas para eles eu não conto. Tem uma coisa para te contar. Vou abrir meu coração para você. Jesus era assim com os discípulos. Ele não contou seus segredos a tanta gente, mas ele revelou aos discípulos. Olha o que diz Marcos 4, versículo 34. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Não explicava só um pouquinho, não. Não, explicava tudo para os discípulos. E os discípulos ficavam informados, mas era um momento a sós com eles. Olha o que diz Mateus 16, versículos 17 e 20. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Vocês já estão sabendo uma grande verdade. E eu percebo que vocês têm maturidade para ouvir, mas muita gente ainda não tem. Então não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Há coisas que Jesus só diz aos que são íntimos dele. Como é que você quer saber os segredos de Deus se você não se aproxima de Deus? Se você não dá tempo para Deus contar para você? Geralmente as nossas orações são assim: Senhor, me ajuda, me abençoa, me protege, Senhor, guarda meu pai, minha mãe, guarda os meus filhos, guarda a igreja, papapá. Pronto, só você falou. Agora, se você parar e esperar e entrar em sintonia com Deus, amém, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Espera mais um pouco. Vai esperando. E você vai ver. Os passos dele vão se aproximando. A sua voz será clara para você. Vai te dar direção. Você vai sentir a paz que só Jesus dá. A gente precisa dessa amizade com Jesus. Caminha com Jesus. Caminha com ele em toda parte, mas é preciso parar para ouvir Jesus também. É importante que a gente faça isso. Importante. Nós demonstramos ter amizade com alguém quando nós queremos, essa pessoa numa hora difícil conosco. Por exemplo, a minha esposa, nos últimos anos, passou por várias internações. Quem é que ela queria do lado dela? Eu, o Paulo Romero. Eu sou o melhor enfermeiro da minha esposa. Ela falou amém. Fala amém, Sam? Amém. É para glorificar de pé. Eu sou o melhor enfermeiro dela. Então, numa hora que ela está no hospital, está internada, teve um problema, ela me quer do lado dela. Nessa hora, ela me quer lá. Como é importante isso? Este é o momento. Eu me lembro, a última cirurgia que ela fez, espero que nunca mais faça nenhuma, mas eu tinha aula no Mackenzie. Eu falei, vou largar tudo. E avisei o Mackenzie, e eles descontam mesmo. Não tem nada, desconta tudo. Mas eu falei, vou largar tudo e vou estar do lado da minha esposa. E fiquei lá o tempo todo. Por quê? Porque eu amo minha esposa. E se você ama Jesus, você vai ter que também fazer isso. Jesus, hoje, eu preciso estar do teu lado. Jesus, o Senhor é mais importante para mim do que aquele time chamado Corinthians. E eu vou ficar do teu lado. Isso aqui teve endereço certo, irmão. O Senhor é mais importante para mim do que novela, do que Big Brother. E eu vou estar na tua presença, Jesus. Eu vou passar tempo com o Senhor. Aleluia. Que bênção a gente saber isso. E Jesus fez assim. Em Mateus 26, 38, Jesus disse aos discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele disse no Getsemane, fiquem aqui, vigiem comigo.
não é um fantasma, é uma pessoa real. Jesus morreu e ressuscitou, está entre nós, estará sempre presente. Quando você clamar, quando você entrar em comunhão com Ele, você não está sozinho. Que bênção! E nós vamos ver que Jesus quis isso. Nós demonstramos ter amizade e comunhão quando a gente compartilha as primeiras notícias com aquela pessoa. Para quem é que você dá a primeira notícia? Eu me lembro do meu sobrinho, o Mateus, que muitos de vocês aqui conhecem. Brilhante aquele garoto. Puxou o tio. Não pode ser o tio, porque puxou a tia, porque não teria o meu sangue. Mas foi influenciado. Ele, não sei quando, mas um tempo atrás, ganhou uma bolsa para estudar, passar um ano nos Estados Unidos, que ele está fazendo engenharia espacial na USP de São Carlos. Para quem que ele quis contar primeiro? Para a vovó, para a irmã Alzira e para o tio aqui. Chamou nós lá no quarto, vó e tio, quero contar para vocês primeiro. Então a gente percebe que o Mateus nos ama muito, não é, irmã Alzira? E para quem que você vai contar primeiro? As pessoas que você mais ama. Quando fica grávida, tem que avisar fulano de tal. Quando passou no vestibular, eu tenho que avisar fulano de tal. Foi assim. Eu me lembro. Quando nós terminamos de passar a escritura do prédio aqui, lá no cartório, na Vila Mariana, eu fui para a calçada e já comecei a ligar. Liguei para um, liguei para outro. Quais são os que estão mais próximos, tudo. Glória a Deus. E a minha palavra era, acabou, acabou. Eu queria dar a boa notícia. É assim que acontece. E foi assim que Jesus fez em Mateus 28, versículos 7 e 10. E o anjo disse, vão depressa e diga aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem, observe que eu avisei vocês. Que bonito. O anjo não disse, olha, corre lá e avisa o Herodes, que zombou dele, que ele já ressuscitou. Não esquece de avisar Pilatos também não, que participou da trama. Anás e Caifás, aqueles barbudos, né, sem vergonha, precisam saber também aquele negócio todo. Não teve notícia assim. Vão avisar aos seus discípulos, aos seus amigos, que ele ressuscitou. Essa aí de barbudo sem vergonha eu vou mandar tirar depois, tá? Eu vou mandar tirar da gravação, que não é uma expressão muito feliz. Já não deu... Então, a quem você conta primeiro as boas notícias? Quando você recebe uma promoção, o primeiro neto que nasce, quando ganha um prêmio, para as pessoas mais íntimas, para os seus amigos. E nós demonstramos que amamos alguém quando afirmamos essas pessoas diante dos outros. É bom isso, é importante isso. Eu achei muito bonito. Eu estava no programa de rádio ontem, quando o Fábio Campos falou do Cirso. Quero aqui mandar um recado para o Cirso. Cirso está. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é uma bênção na igreja e assim por diante. Eu achei muito bonito. Falei, que pena que não foi eu que fiz aquilo. Foi o Fábio Campos que fez. Mas eu disse amém, é verdade, e digo amém. Ele é, de fato, ele e a sua esposa, uma grande dádiva, uma grande bênção para a igreja, o Cirso e a sua esposa, né? Então a gente afirma a pessoa. Como é importante isso. Jesus fez isso com os discípulos. Em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, chega uma turma dizendo para Jesus, estão aí tua mãe e teus irmãos querem ver-te. E Jesus então diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus. E apontando para os discípulos disse, aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe, ou mãe, irmão e irmã. Jesus afirmou aos discípulos, aqui está a minha família. E eu digo a vocês hoje, aqui está a minha família hoje. Vocês são a minha família. Glória a Deus. Que bênção nós podemos contar com isso. Nós também, nós demonstramos amizade, intimidade por aquelas pessoas que nos empolgam, cuja influência, elas nos empolgam. Por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 13. Os discípulos estavam num mau momento com as autoridades ali. E o texto diz, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E esses homens estiveram com Jesus. E certamente Pedro e João contaram detalhes. Senhores, não tentem nos persuadir.
Não tenta mudar a nossa cabeça, o nosso coração. Nós convivemos com este homem. Nós vimos seus milagres. Nós somos testemunhas da sua morte. E nós vimos a sua ressurreição. Ele apareceu para nós mais de 40 dias. Ele comeu na nossa frente depois que ele ressuscitou. E eles fizeram uma defesa tão bem feita, tão perfeita de Jesus, que as autoridades chegaram. Gente, não tem dúvida, esses homens conheceram Jesus. Não adianta, porque eles conheceram. Eu vou dizer para você, um dia Jesus tocou na minha vida, Jesus entrou na minha vida, Ele entrou na sua vida, e não há argumento na face dessa terra, não há descoberta arqueológica, não há acadêmico, erudito, não há nada que possa dissuadir-me de que Cristo não é aquilo que Ele é, Deus bendito eternamente, o Salvador de todos. Esse é Jesus, e é nessa convicção, é com essa convicção que eu vivo. E para encerrar, eu quero dizer, o que Jesus espera, então, dos seus amigos? O que Ele espera de nós? Primeira coisa, nós somos escolhidos para a alegria. Eu não entendo por que alguns crentes só vivem rabugentos, só vivem mal-humorados, draga, é isso, aquilo, reclamando o tempo todo. Jesus diz no versículo 11, eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Uma das características do cristão é a alegria. Não é possível, você que foi perdoado, lavado no sangue de Cristo, você que um dia vai ver a Deus face a face, você que vai morar nas mansões celestiais, e você vive triste. Não é possível você viver assim. Jesus nos deu alegria, e Ele é a fonte da nossa alegria. É assim que nós entendemos. Nós somos escolhidos para ter alegria. Nós somos escolhidos para o amor, para amar. O padrão mais elevado de amor entre os crentes foi criado com as palavras de Jesus. Ame uns aos outros como eu amei vocês. Não é como o vizinho ama, como o pastor ama. Eu não sou padrão de amor para vocês. O padrão de amor é Jesus. Então nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou, sacrificadamente. E de muitas formas Ele demonstrou esse amor. Cristo os amou. E por último, nós fomos escolhidos para a obediência. Jesus diz, vocês serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E esse amigo tem direito de mandar em nós. A obediência não traz salvação, mas a salvação resulta na obediência. A salvação é pela graça através da fé no sacrifício de Cristo. Mas todo salvo, ele passa a ter uma vida de obediência. Quem é o teu Senhor? Quem manda em você? Debaixo de que bandeira você está marchando? Qual é a sua filosofia de vida? Ou você vai viver conforme a sua cabeça? Não. Nós temos um Senhor. Há um Deus acima de nós, a quem nós prestamos obediência irrestrita. Ele pede, Ele manda. E eu vou terminar com aquele ditado que todo mundo conhece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quem pode é Deus, e se nós tivermos juízo, vamos obedecer a sua palavra. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Quero perguntar neste momento, peço que curvemos nossas cabeças por um momento, quero perguntar, tem alguém no nosso meio que ainda não é crente em Jesus, gostaria de entregar sua vida a Cristo hoje? Se tiver, vou pedir que você faça algo simples, porém de grande importância, que você dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Se você quer começar uma jornada com Cristo, ter a paz que Jesus dá, a salvação que Jesus dá. Se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Amém. Não tem, vamos ficar em pé. E eu peço agora, porque nós temos tempo, graças a Deus. Nós vamos dedicar alguns momentos para a nossa comunhão com Deus. Não vamos esperar chegar em casa para praticar isso, não. Entre em comunhão com Jesus e vamos falar com Ele. Vamos entrar em comunhão com Ele. Para isso, vamos pedir ajuda aqui dos músicos. Vamos cantar. É aquela mesma? Não existe nada melhor? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E nós vamos entrar aí na presença de Deus
e vamos conversar com este nosso amigo, ter comunhão com o nosso amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, pastor. Não existe nada melhor, não há, Senhor, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão contigo, Jesus, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, pastor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Separa um momento para o Senhor agora, ou falando com Ele, ou pensando nele. Amém. Precioso Jesus.
Glória a Deus. Glória a Ti. Jesus precioso. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado para pensar no Teu grandioso ser. Vejo a tormenta e o céu estrelado a declarar ao mundo Teu poder. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a face do Senhor. Adorarei, comendo amor infinito, a quem mostrou por mim tão grande amor, tão grande amor. Então, todos, levanta sua mão, glorifique o Senhor. Tati, aleluia, glória a Deus. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Aleluia. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Mais uma vez, adorando o Senhor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Glória a Deus. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Aleluia, glória a Deus, glorifica o Senhor, aleluia. Grandioso és Tu, meu Deus. Bendito seja o Teu nome para sempre. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai chamar o pastor Osmar para orar por nós e também para nos despedir com a bênção. Enquanto ele vem, quero avisar vocês. Ninguém precisa me cumprimentar. Todos. Então, se você sair assim pela tangente, né, de fininha, não vou ficar ofendido, pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas querem sair e eu não estou lá para impedir a sua saída. Mas se quiser conversar, se quiser me cumprimentar, aí estou lá também à disposição. Se quiser conversar, aí tem que esperar a turma se despedir, aí eu converso com você à parte. Amém. Vai lá, vai agora.
Não pode fazer discriminação. Ah, então, agora é um por um, meu. Faz aí a via sacra. Por isso que é bom, né? É informal. Cumprimentou o Adriel? Cumprimentei. Tá bom. Agora cumprimentar a mim. Deus te abençoe. Paz do Senhor, irmão. Sabe que crente é carente, viu, irmãos? E é ruim se cumprimenta um, não cumprimenta o outro, né? Irmãos, eu queria ler um versículo para encerrar o culto. O primeiro cântico falava que o Senhor é bom. E eu me lembrei do Salmo 107, que eu vou ler para os irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E tem em Lamentações, o profeta fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Fala numa linguagem humana, não é que morre e nasce, mas é para sempre. Eu fiquei pensando, Jesus provou que é bom. Ele provou. Ele deixou o céu, nós não temos ideia que é o céu. Se fez homem, se limitou. Teve uma vida bem atribulada. No final da vida foi cuspido, esbofeteado, chemarabacano. Por amor a nós, que você não merece, nem eu. Isso é o amor de Deus, Ele é bom por isso. Aleluia. É de levantar a mão para o céu e falar, Tu és bom, Senhor. Aleluia. Eu tenho um pedido de uma irmã agradecendo a Deus. Interessante. E nós vamos orar. Os pedidos que me entregam eu levo e oro em casa, viu, irmãos? Alguém tem uma necessidade especial hoje? São vários irmãos. Então nós vamos colocar diante de Deus. Se Deus, Jesus é maravilhoso, irmãos. Senhor, como Tu és bom, Jesus. Louvado e bendito seja Teu nome, Deus perfeito, Deus misericordioso que nos alcançou. Louvado seja Teu nome, Jesus. Como eu gostaria de falar todas as línguas para engrandecer o Teu nome. Louvado e bendito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nesta manhã, diante de Ti, Tu és ciente de todas as nossas necessidades. Contempla, Senhor, as nossas necessidades. Senhor, contempla os enfermos. Contempla aquela irmã, aquele irmão que tem um problema e não sabe como resolver. Tem misericórdia, abre as portas, dá uma direção. Se não tem uma estrada, cria uma estrada, Jesus. Aquela porta fechada, em Teu nome, Senhor, abre. Senhor, aquela opressão maligna, em Teu nome nós repreendemos. Louvado e bendito seja Teu nome. E como foi falado nesta manhã, que a Tua alegria esteja sobre nós. Em nome do Senhor. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou voltar a trabalhar agora, eu estava parado. Segunda-feira eu vou iniciar um trabalho. Escritório lá, você montou seu escritório? Não, eu vou me agregar a uma empresa para mim ter fôlego financeiro.
sabe? Aí eu vou em paralelo fazendo as coisas. E aí, mano, um dia pra ensaiar, Vamos. Pô, e eu tenho CD. Quero ensaiar essas músicas, quero ensaiar umas outras músicas também, né? É que você não tem outro CD, um CD adulto. Meu, eu tenho umas mensagens muito boas. Ontem eu tava relembrando. aí tu quer já vir pra tocar também, né? Cara, mas ó, vamos fazer o que dá pra fazer e poder marcar as pessoas. Sabe? Eu sou muito engraçado aqui. Tem uma bateria e um violão bem. Mas sério, mano, eu vou disposição. Eu vou começar a ensaiar.